Oi pessoal, neste vídeo vou falar sobre o significado da Revolução Francesa. No próximo vídeo vou falar sobre os motivos da Revolução Francesa. Em outros vídeos vou falar sobre as fases da Revolução Francesa. Ok? Vocês têm um esquema com esse assunto e eu vou explicar a matéria como fiz nos outros vídeos, seguindo esse esquema. Então vocês vão acompanhando por ele para ficar mais fácil para vocês compreenderem o assunto. Tudo bem? Bom, a Revolução Francesa ocorreu entre 1789 e 1799, final do século XVIII. É verdade que muitos historiadores consideram que o processo revolucionário francês se estendeu até 1815. Eles consideram que a era napoleônica, a época em que Napoleão governou a França, Napoleão assumiu o poder em 1799, governou até 1815. Então eles consideram que esse período do governo de Napoleão fez parte do processo revolucionário francês. Mas aqui eu vou seguir essa cronologia mais tradicional, né, periodização mais tradicional, que considera então a Revolução Francesa de 1789 a 99 e vê a era napoleônica separadamente, ainda que a era napoleônica esteja muito vinculada, intimamente vinculada, profundamente vinculada à Revolução Francesa. Aqueles que consideram até uma continuação da Revolução não estão, na verdade, equivocados não. Faz muito sentido isso. Mas só para fins didáticos, né, e seguir o padrão, então vou falar primeiro da Revolução Francesa até 99, depois a gente vê a era napoleônica. Mas realmente uma coisa está associada à outra. A França, na época em que estourou a Revolução, a França, na década de 1780, vivia sob o antigo regime, e a Revolução foi contra esse antigo regime. O antigo regime, vocês estão bem lembrados, foi o nome dado pelos críticos iluministas ao regime político, social francês da época. É um regime caracterizado pela monarquia absolutista, caracterizado pela uma sociedade oficialmente estamental, dividida em três estamentos ou três estados. O primeiro estado, o clero; o segundo estado, a nobreza; o terceiro estado, o povo. A burguesia, aquela camada formada por comerciantes, banqueiros, os primeiros industriais, né, mas também que incluía, na época, que a gente poderia chamar hoje de classe média ou pequena burguesia, de pequenos empresários, profissionais liberais. Esse grupo fazia parte do terceiro estado, né, fazia parte desse estamento inferior. O primeiro e o segundo estado possuíam vários privilégios que o terceiro estado não possuía. No primeiro estado, no clero, em especial, a gente vai ter o alto clero, formado por bispos, abades, naquela elite, né, do clero. E no segundo estado, em especial, vai se destacar a grande nobreza, duques, né, condes, marqueses. Vocês estão bem lembrados, esse alto clero e essa grande nobreza em conjunto compunham a aristocracia, que era o grupo mais poderoso no antigo regime. Esse grupo tinha uma série de privilégios, eles não pagavam impostos, tinham tribunais separados, e em especial, esse grupo detinha um monopólio dos cargos no antigo regime. Como nós já vimos, ministros, secretários, assessores do monarca pertenciam a essa aristocracia. Então a gente pode falar que na França, na véspera da Revolução, o grupo mais poderoso, o grupo dirigente, era de fato essa aristocracia. A Revolução, em parte, foi contra o poder dessa aristocracia ou contra os privilégios dessa aristocracia. A França, como aliás qualquer país do mundo na época, tinha uma economia agrária, era uma sociedade marcadamente rural, a maioria da população vivia no campo, era formada por camponeses, mas assim, a maioria mesmo, era mais de 85% da população era composta por camponeses. O francês típico era um camponês, era um habitante do interior, de uma cidadezinha ou de uma aldeia. Quando a Revolução estourou, a maioria dos camponeses já era livre, mas a servidão ainda existia, embora fosse uma característica de uma minoria, né, de camponeses. Mas era uma realidade, era uma persistência, era uma tradição da Idade Média que continuava no antigo regime francês. A França era um país católico, como todo o antigo regime, a Igreja Católica, que, aliás, como todo o antigo regime vai ter uma igreja oficial, que no caso da França era a Igreja Católica, na Rússia era a Igreja Ortodoxa. Mas na França a Igreja Católica tinha proteção da monarquia, o Estado não era na prática separado da Igreja, havia muita intolerância religiosa,
muita perseguição a quem não era católico, então era uma outra característica desse antigo regime francês, e contra isso também os revolucionários vão agir. A França tinha um império colonial que era menor do que o Império Colonial britânico, menor do que o Império Colonial espanhol, menor que o Império Colonial português, mas a França controlava a colônia mais rica da América, que era Saint-Domingue, o nome que os franceses davam ao atual Haiti, um grande produtor de açúcar e de café, e de tal forma que o comércio entre Saint-Domingue e a metrópole, a França, assegurava mais ou menos 30% da riqueza comercial francesa. 30%, na verdade, do comércio externo francês era praticado, né, com Saint-Domingue. E a gente vai ver que a Revolução Francesa teve uma repercussão decisiva na história dessa colônia. Então a França tinha essas características sociais, né, e políticas. A França era tradicionalmente a grande potência da Europa. Embora a economia britânica fosse mais avançada, ou estivesse modernizando mais rapidamente, vamos esquecer que a Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha, aliás, começou praticamente na mesma época em que estava estourando a Revolução Francesa, na década de 1780, apesar da Grã-Bretanha ter essa economia mais dinâmica, que avançava mais rapidamente, se modernizava mais rapidamente, a França tinha uma população que era maior que a Grã-Bretanha. A França em si, o território francês é maior que o território da Grã-Bretanha. A riqueza gerada por dentro do território francês, né, pela sociedade francesa, a riqueza em si era maior do que a riqueza gerada em território britânico. A França, além disso, tinha uma influência ideológica, cultural enorme no continente europeu, né? A nobreza, a aristocracia dos outros países da Europa, ela tinha como referência, como modelo, a aristocracia francesa. A corte francesa, a monarquia francesa, ela era o modelo de monarquia para os demais monarcas europeus. A corte francesa em Versalhes era a grande referência, né, para as outras cortes na Europa, né? Então, o absolutismo francês era considerado o absolutismo modelo. A moda, os costumes, os hábitos da aristocracia francesa é que ditava a moda, os costumes, os hábitos da aristocracia europeia. O iluminismo francês era o mais influente no continente europeu. Em suma, quando estourou a Revolução na França, pessoal, a Revolução estourou no país mais influente da Europa. Então é evidente que a Revolução Francesa repercutiu imediatamente no continente europeu. Não tinha como ser diferente. Não só na Europa, repercutiu também nas colônias. Porque a gente vai ver que a Revolução começou lá na metrópole, na França, mas se estendeu também para o Haiti, né? Se estendeu para as colônias francesas, onde assumiu uma radicalização, né, que assustou, né, os colonos das outras colônias e também assustou as metrópoles, como a gente vai ver. A Revolução Haitiana foi, né, um dos desdobramentos da Revolução Francesa. A Revolução estourou, então, numa época em que a França vivia sob o antigo regime. A monarquia francesa, na época, era encabeçada pelo rei Luís XVI da dinastia Bourbon. Ele assumiu o trono em 1774, reinou até 1792. Reparem que ele reinou ainda por 3 anos após o começo da Revolução Francesa, né? A gente vai ver que, num primeiro momento, a Revolução não tinha o objetivo de derrubar a monarquia, foi contra o absolutismo. Ela foi contra o antigo regime, mas não contra a existência de um rei. E nem contra necessariamente o rei Luís XVI, a figura dele em si, foi contra a forma em que ele governava, foi contra aquela estrutura política, né, do antigo regime, né, da época dele. Mas ele vai reinar ainda durante 3 anos depois que a Revolução começou, e só em 92, quando a Revolução se radicalizou, deu uma guinada, né, radical, aí que a monarquia foi abolida. Então ele foi um dos personagens centrais na Revolução. Casado com uma austríaca, a famosa Maria Antonieta, uma figura que foi se tornando cada vez mais impopular na França, e a figura dela vai ter, e o fato dela ser austríaca, né, e a imagem que se construiu dela, que não significa necessariamente que corresponda à realidade, mas na visão de muitos franceses, essa imagem negativa da Maria Antonieta também vai ter um peso na organização da oposição popular ao antigo regime. Muito bem. Posto isso, qual foi a natureza da Revolução Francesa? Como é que a gente pode classificar a Revolução Francesa? Na visão mais tradicional, pessoal, a Revolução Francesa é considerada uma revolução burguesa e popular.
burguesa porque ela destruiu o antigo regime e criou um novo regime muito mais favorável ao capitalismo. Burguesa também porque elementos da burguesia, sobretudo da pequena burguesia, de advogados, né, profissionais liberais, sobretudo advogados, eles vão participar ativamente da Revolução. Alguns chegaram a dizer que a Revolução Francesa é uma revolução de advogados, né, porque eles se destacaram no movimento revolucionário, advogados e jornalistas. Né. Então, elementos da pequena burguesia, sobretudo, eles vão se destacar na liderança do movimento revolucionário em algumas ocasiões. Mas a Revolução Burguesa, sobretudo, porque o resultado da Revolução foi a criação de um regime mais favorável ao capitalismo, então, teoricamente, mais favorável à burguesia, que é a elite econômica no capitalismo. A Revolução também a Revolução Francesa também costuma ser considerada como Revolução Popular por uma razão óbvia. Ela mobilizou as camadas populares de uma forma inédita e raramente repetida ao longo da história, né? Ela mobilizou o povo de um jeito que, por exemplo, não aconteceu na Revolução Inglesa. A Revolução Americana mobilizou também as camadas populares, só que a população das 13 colônias era bem menor do que a população na França e não tinha a estrutura social que existia na França. Então, a mobilização popular na França, na Revolução Francesa, foi realmente impressionante. Essa mobilização se deu no campo, onde vivia a maioria dos franceses, né, como eu comentei, que eram os camponeses. Se bem que essa mobilização camponesa a favor da Revolução, ela foi mais forte no início da Revolução. Depois os camponeses deram uma acalmada, né, ficaram mais quietos. Mas eles tiveram um papel importante no início aí da Revolução. Mas quando a gente fala em mobilização popular, foi sobretudo a camada popular, foi sobretudo o povo das cidades, em especial as camadas populares de Paris, que se destacaram, né, nessa mobilização, nessa participação popular na Revolução. E entre as camadas populares urbanas, em especial nas camadas de Paris, se destacaram os famosos sans-culottes. Sans-culottes foi um termo utilizado para se referir a grupos sociais urbanos compostos por pequenos lojistas, pequenos comerciantes, artesãos, né, alguns trabalhadores também assalariados, mas sobretudo o sans-culotte típico era um pequeno lojista, né, era um pequeno proprietário, né, um pequeno comerciante, um artesão. Esse grupo era o grupo mais radical, foi o grupo mais radical da Revolução e ele teve um papel de destaque na mobilização das camadas urbanas a favor da Revolução. A Revolução Francesa também costuma ser considerada uma revolução liberal e democrática. Liberal porque, apesar de, na época da Revolução Francesa, ainda não existir a palavra liberal e liberalismo aplicada no sentido político, né, o programa da Revolução Francesa, o programa político dos revolucionários, era o programa típico do liberalismo. Eles queriam criar um novo regime, eles revolucionários queriam criar um novo regime onde fosse assegurado a existência de uma Constituição, um governo limitado pela lei, a divisão do Estado em poderes, né, a liberdade política, a liberdade econômica, a liberdade ideológica e liberdade religiosa, um Estado laico, separar o Estado da Igreja, ainda que durante a Revolução, na prática, o Estado, o regime revolucionário tenha controlado a Igreja e tenha perseguido padres, o clero católico na França. Ainda assim, né, a proposta da Revolução era tentar criar um regime, né, um regime laico onde seria assegurada a liberdade religiosa, que é um dos programas, né, do liberalismo. Então, nesse sentido, a Revolução Francesa pode sim e deve, na verdade, ser chamada de Revolução Liberal. Agora, ela também é considerada Revolução Democrática, devido à participação popular, devido ao fato de que as lideranças populares queriam criar um regime onde o povo pudesse participar, por meio de eleições, né, por meio da escolha dos seus representantes, né, tivesse uma participação política efetiva. Então muitos consideram que a Revolução Francesa foi também uma revolução democrática, com razão. Outros ainda consideram que a Revolução Francesa fez parte de uma cadeia de revoluções, de um conjunto de revoluções que eles chamam de revoluções atlânticas ou revoluções ocidentais. Atlânticas porque as foram revoluções que ocorreram nas duas margens do Atlântico, na América e na Europa. Aliás, elas começaram na América, começaram com a Revolução Americana, né, que foi antes da Revolução Francesa. E a partir da Revolução Americana, o movimento revolucionário volta para a Europa, chega à Europa e com a Revolução Francesa se espalha pelo continente europeu.
E ocidental, revoluções ocidentais, porque elas ocorreram no Ocidente, na civilização ocidental, Europa, né, e América simultaneamente. A Revolução, como você sabe, a Revolução Francesa, como você sabe, é considerada um marco no nascimento do mundo contemporâneo, né, de tal forma que, na maioria das periodizações da história, a idade contemporânea, ela começa simbolicamente com a Revolução Francesa. Na verdade, se vocês prestarem atenção na data, 1789, a Revolução Francesa ela ocorreu simultaneamente com a Revolução Industrial na Grã-Bretanha. E as duas revoluções muitas vezes são consideradas parte de um único movimento revolucionário que eles chamam de dupla revolução, que alguns historiadores chamam de dupla revolução. Uma revolução que foi econômico-social, a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, e política, que foi a Revolução Francesa. Foi também social porque a Revolução na França muda a estrutura da sociedade francesa, mas é essencialmente uma revolução no sentido de mudar o sistema político, né? Então a gente pode falar que as duas revoluções em conjunto é que representaram o nascimento do mundo contemporâneo, da sociedade plenamente moderna, aquela sociedade urbana, industrial, de cultura marcadamente secular e com um Estado, um regime político que afirma representar a vontade popular, um Estado de soberania popular. A Revolução Industrial, nesse caso, lançou as bases econômicas e sociais da modernidade, né, no mundo contemporâneo, e a Revolução Francesa acabou lançando as bases políticas dessa modernidade, da importância, né, das duas revoluções que ocorreram simultaneamente. Já temos mais 16 minutos de gravação, então vou parar e vou continuar agora no outro vídeo, ok? Até já!